6 dias antes da Páscoa, Jesus chega na região da Judéia. Interessante que ele não chega em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chega em Betânia. Betânia ficava a 9 quilômetros de Jerusalém. Ele tinha alguns grandes amigos em Betânia. Lázaro era um amigo bem chegadão dele. Marta, Maria estavam por lá. Gente super chegada. Ele tinha ressuscitado Lázaro. Eles eram íntimos, amigões. Ele chorou com Maria. Ele discutiu um pouco de teologia com Marta, enquanto falava que ele era a ressurreição e a vida. Ele era... Nossa, que competição, tá ruim. Essas coisas aconteceram, era quente o relacionamento deles com esse pessoal lá de Betânia. Mas interessante que quando ele chega em Betânia, ele não vai para a casa de Lázaro. Ele vai para a casa de Simão, o leproso. Jesus é alguém que não tem problema de lidar com excluídos. Um leproso era gente que você nem conversava na rua, não tocava, não falava com o camarada, quanto mais frequentar a sua casa. Jesus começa assim, trabalhando para aqueles que não eram, e termina assim, trabalhando e incluindo aqueles que não eram. Mesmo que ele fosse alguém que tirava as pessoas da zona de conforto, eu sempre digo que Jesus era desinstalado e desinstalador. Ele é desinstalado porque ele sai do céu para a terra. Ele se desinstala, ele perde o conforto. Ele não tem problema de ser desinstalado, mas ele também é desinstalador. Por onde ele passa, ele desinstala pessoas, tira pessoas da zona de conforto para a zona da atividade pelo reino de Deus, que são ambientes diferentes, com certeza. Ele começa ali passeando pelo mar da Galileia e chama 4 pessoas: Pedro, André, Tiago e João. Sim, Jesus passa por ali e fala: venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largam aquilo e seguem, e assim ele vai fazendo com todos eles. Lembra de Mateus? Mateus na coletoria, Mateus a pessoa acertada por fora e esfacelada por dentro. Quando Jesus olha dentro dos olhos de Mateus ou Levi e fala: Levi, segue-me, ele larga a coletoria, larga ali a escrivania de cobrança de impostos. Então não pense que quando eu falo em intimidade com Deus, eu estou falando de instalação em qualquer sistema que não seja o reino. Não é. É instalação de reino de Deus mesmo. Você só vai ficar legal, confortável, ser amigo, companheiro, ter cheiro e cor de reino, mas reino de Deus. E com isso, você vai ficar desinstalado de um monte de coisas por aqui. Um alien em algumas esferas, mas alguém que sempre vai levar o bom perfume de Cristo. Quando eu cheguei naquele acampamento, eu vi aqueles caras completamente diferentes de mim, mas eu sabia que eles tinham alguma coisa muito boa que eu não tinha encontrado. Eu não sabia que era Jesus, não sabia disso, mas eu sabia que eles tinham alguma coisa muito boa e que não tinha nada a ver com o que eu tinha. É assim que o mundo enxerga aquele que ama Deus, e é bom que seja assim. Então, quando você pensa em intimidade, não pense em ter muito conforto por aqui não. Pense em ter conforto no colo dele, ali vai ter. Mas por aí não. Talvez ao contrário. Quanto mais intimidade com ele, menos conforto você terá. Sabe, eu não acredito em cristão que não seja cristão ferido. Se a gente não chora pelos que morrem sem chance, se a gente não chora pelas desigualdades, se a gente não pranteia esse tipo de coisa, eu realmente não sei que tipo de cristão nós somos, mas definitivamente cristãos bíblicos não somos. Cristão bíblico é cristão machucado, é cristão ferido. É assim que são, mas ferido com esperança, machucado por esse ambiente aqui. Não pode ser gente instalada, agradavelmente confortável no ambiente. E Jesus, quando chega ali, ele começa a falar dessas coisas. Nos últimos dias, ele só fala disso. O tempo inteiro ele fala disso. Interessante, a mesma coisa no mesmo dia para um outro grupo de discípulos. Se você continua em Lucas 24, do 44 em diante, Jesus encontra com outro grupo de discípulos. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Eu estou no verso 38. Ele lhes disse: por
que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, vejam, sou eu. E olha só o que ele fala, e disse-lhes, no 44, foi isto que eu lhes falei, estando ainda com vocês, e começa a ensinar. Primeiro ele fala, pessoal, sou eu, não tenho dúvidas, sou eu mesmo, com quem vocês andaram 3 anos e meio, sou eu. E aí diz, começa a ensinar, são essas as coisas que vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as escrituras. Até aí eles não tinham entendido as escrituras muito bem. E disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia, morrer e ressuscitar. Ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E Jesus fala de missões, pregue arrependimento a todas as nações. O que é isso? É missões, pregue arrependimento a todas as nações. É de missões que Jesus está falando. Outra vez o Cristo ressurreto abre a boca e fala de missões. Agora, se você for um pouquinho antes, no verso 44, era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando ele estava falando para o pessoal de Emaús, ele disse, vou contar o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, e aqui ele acrescentou os salmos. Ou seja, a mesma mensagem que ele deu para os discípulos de Emaús, ele deu aqui para eles. Exatamente a mesma mensagem. Nem mais, nem menos. Qual era a mensagem? O Cristo havia de padecer, morrer, ressuscitar. E se deveria pregar arrependimento a todas as nações. Prega o evangelho a toda criatura. Missões novamente. Todas as vezes que o Cristo ressurreto abre a sua boca e fala de missão e missões. Se você for lá em... Aí ele fala, olha, vamos para Galileia, eu vou me encontrar com vocês lá. Ele foi até a Galileia. Eles foram até a Galileia se encontrar com Jesus. Vão até lá. Chegando na Galileia, ele se encontra com Pedro. Os pescadores tinham voltado a pescar. Eu sempre digo que quando... Eu acho que a gente tem uma boa dica de que nós não estamos indo muito bem com Deus, quando a gente busca refúgio no que antes de nos converter nos dava conforto. Olha que coisa assim, que era um refúgio seu antes de você, emocional, antes de você se converter, você volta para lá. Pedro, Tiago, André, João fizeram isso, voltaram a pescar. Jesus encontra com esse pessoal. E quando ele encontra com eles, é interessante que tem um braseiro ali na praia. É madrugada, eles estão voltando sem pescar absolutamente nada, cansados, no mar da Galileia. Vocês lembram que em Lucas 4, no começo do ministério, tinha acontecido isso também. Eles estavam já de manhã na praia, e Jesus deu uma mensagem maravilhosa, e aí falou, olha, joga a rede do outro lado ali. Mas Senhor, pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra a gente vai jogar. E o que aconteceu? Encheu a rede de peixe. Lembram disso? Isso foi lá no começo do ministério de Jesus, antes dele separar os seus discípulos, quando ele quase foi morto lá em Cafarnaum. Lucas 4. Agora, lá no finalzinho, estamos falando do último tempo deles na Galileia. Jesus falou, vão até a Galileia que eu quero bater um papo com vocês. Eles voltaram a Galileia e foram pescar. Voltam, nada de peixe, cansados. E lembra que aqui era uma região desértica. Calor durante o dia, friozinho à noite. Jesus tem uma fogueira na praia. A palavra para essa fogueira, que o Novo Testamento usa, é braseiro. E essa palavra grega só aparece mais uma vez em todo o Novo Testamento. Só mais uma. Jesus está com um peixinho assando na brasa, ele chegando com fome. Jesus é assim, sempre provedor mesmo, né? Chegando a noite inteira sem pescar, famintos, cansados, um pouco de frio, talvez, provavelmente. Jesus ali assando um peixinho na praia, com um braseiro. A outra vez, e a última vez,
que eles tinham visto no braseiro tinha sido alguns dias antes, na casa de Caifás, um líder judeu, quando Jesus foi injustamente julgado numa noite, quando não podia se julgar ninguém, e condenado. Ali tinha um braseiro. Pedro ficou se esquentando ali naquele braseiro, e diante daquele braseiro 3 vezes ele tinha negado a Jesus. Eu não sei quem é, eu não sou um deles, eu não sei quem é esse homem. 3 vezes havia negado a Jesus. E Pedro ficou muito mal, ficou muito triste com isso. Mal a peça. Se ele pudesse voltar e mudar uma coisa, ele teria mudado isso. Mas ele não podia voltar, ele tinha que seguir com aquela dor. E seguiu, mal, triste. Naquele dia de pesca, ele viu aquele braseiro na praia. Quando ele estava encostando o barco, pertinho já da praia, parte rasa, Jesus fala: pegaram alguma coisa? Não, então joga a rede do outro lado. Ele já pensa: não, mas essa voz eu conheço. Essa história eu conheço. E eles não discutem, não fazem nada, simplesmente jogam a rede. Olha que ele joga a rede, um monte de peixe começa a entrar nessa rede. Pedro, em vez de ajudar Tiago, João e André a puxar a rede, ele cai na água e nada em direção a Jesus. Lembra que é o fio da madrugada, ele não está nem aí. Interessante que quem conhece Jesus é assim, mesmo tendo pisado na bola do primeiro dele, sabe que a graça é suficiente para se correr para o abraço. Foi isso que Pedro fez, é isso que a gente tem que fazer. Ele vai e corre para Jesus, e ali Jesus troca uma palavra com Pedro. Ele nada até ali, diante do braseiro. Lembra que diante do braseiro ele tinha negado 3 vezes. Agora, diante do braseiro, Jesus conversa com Pedro novamente. E ele fala assim: Pedro, você me ama. Mas ele usa uma palavra forte, o amor de agapau. É uma palavra grega que descreve o amor de Deus. Você me ama com esse amor? Pedro, você me ama. Em português não dá para saber, porque é a mesma palavra, ama, 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 ama. Mas em grego, ele está falando de um amor de agapau e amor filéu. Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor de agapau? E Pedro responde assim: eu te amo com amor filéu. Então, se fosse em português, conjugaríamos assim: você me agapeia, eu te filéu. Entendeu? Ele respondeu uma coisa diferente. Ele não falou eu te agapeio. Claro, o professor de grego queria me matar agora, ouvindo eu falar esse negócio. Mas, trazendo para o português, seria assim a coisa. Não, Senhor, eu te amo com esse amor filial. Eu gosto do Senhor. Você me ama? Eu gosto do Senhor. Jesus fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. E tem uma palavra de missão, tem uma palavra de tarefa missionária. Todas as vezes que o Cristo ressurreto abre a boca, ele fala de missão e missões. Deve ser alguma coisa importante para ele, né? 100% das vezes. Aí, primeira vez, Pedro tem a chance de dizer que ama Jesus, na frente daquela fogueira, na frente do braseiro. 3 vezes ele tinha negado lá. Mas Jesus não para por aí. Segunda vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu gosto do Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez ele aceita Pedro do jeito que Pedro diz ser. E ele vai consertando a rejeição do outro braseiro, fazendo um novo coração nascer dentro do peito de Pedro diante desse braseiro. E abrasando o coração de Pedro junto. A terceira vez, Jesus não pergunta: você me ama de todo o coração? Não usa a palavra você me ama como de agapau. Ele baixa o nível e usa a palavra que Pedro vinha usando. Ele fala assim: Pedro, você me ama com amor filéu? Pedro, você gosta de mim? Aí que Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu só gosto do Senhor, que eu te filéu. Aí Jesus podia mudar o discurso, né? Mas não muda. Ele olha para Pedro, dentro dos olhos dele, e diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. O que você tem é suficiente. Basta me amar, basta querer fazer. Vai e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro tem o coração dele restaurado ali. E tão restaurado tem que dali para frente a gente não vê mais Pedro dando esse tipo de mancada, né? Ao contrário, se torna um homem poderoso em obras, em pregação. Todas as vezes que o Cristo ressurreto abre a sua boca, ele fala de missão, ele fala de missões. Meus amados, quer conhecer o coração de Cristo? Ouve o coração de Cristo. Quer crescer em intimidade com Ele? Quer aprofundar o seu relacionamento com Ele? Ouça o seu coração. Nos últimos dias, últimos 56 dias, última descida a Jerusalém, ele tinha poucas chances. Ele usou todas elas para falar de missões. Será que é importante?
Daí aqueles 4 fazem aquela festa junto aos outros discípulos, e acontece isso aqui. Pode abrir em Mateus, por gentileza, 28. Mateus 28. Os 11 discípulos foram para Galileia, e agora estão lá na Galileia, para o monte que Jesus lhes indicaram. Agora não é só Pedro que escuta uma palavra de missão, não são só os pescadores lá do barco que fazem uma pesca maravilhosa, mas agora os 11 discípulos estão ali. Por que 11? Porque Judas não estava mais, né? Não prestou para nada, a não ser para aquilo que fez mesmo. Foram para o monte onde Jesus lhes indicara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se, verso 18, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, com essa autoridade eu vos envio. Vão e façam discípulos de quantas nações? Está escrito aí? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, eu ouvi essa palavra para mim um dia, eu entendi que essa palavra era para mim. Larguei a faculdade de engenharia e fui ser missionário. Larguei o futuro financeiro promissor, larguei o grupo de empresas, larguei tudo isso e fui ser missionário. Eu saí de um classe média alta, um dos caras mais pobres do planeta chamado Brasil. E foi muito legal esse negócio, somente de paixão. A gente foi trabalhar com pescadores artesanais. É um dos grupos mais pobres que existe no Brasil. Eles derivam dos indígenas, dos nativos, que estão aqui desde antes do descobrimento. Falam português porque se misturaram com os europeus no tempo da colonização, mas eles estão extremamente isolados. Para vocês fazerem uma ideia, 30% desse grupo nunca viu um carro na vida. Gente simples, comunidades isoladas, remotas. E com esse povo que a gente passou a trabalhar. Nós tivemos que primeiro descobrir quem eles eram e onde eles estavam, porque essas pequenas comunidades, muitas delas não estão nos mapas brasileiros. A gente, a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, sabe muito mais de vida de pescadores do que o governo brasileiro sabe. Ide a todas as nações, façam discípulos por aí, e eis que estou convosco todos, eis que estou convosco. Vai, eis que estou convosco. Ide que estou convosco. Não é ide, é vamos. Quando Deus fala vai, eu estou com vocês, não é ide, é vamos. A palavra de Deus é a palavra vamos. Ele nunca faz uma proposta que ele não esteja disposto a cumprir. É muito gostoso você sair por aí, entrando em comunidades que nunca ouviram falar de Jesus e plantando, expandindo o reino, plantando igrejas, na certeza e na garantia que Ele está junto. Não teve um dia que me ameaçaram, que não me ameaçaram meu Cristo junto. E por isso eu estou vivo aqui hoje, senão eu não estaria. Aí olha só o que ele diz no verso 8. Vocês mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samarias, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: oh, Papas Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aí os anjos conversaram com ele. Jesus subiu aos céus. Então que momento histórico é esse? Minutinho antes da ascensão. Tudo bem? De volta em Jerusalém. Jesus fala: fiquem em Jerusalém, eu vou revestir vocês de poder. Mas para que eu vou revestir de poder? Ele revela aqui. Vamos voltar no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Presta atenção.
Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar, meus amados, não é poder para outra coisa qualquer. Não é poder para fazer festinha espiritual, para dar uma de mega espiritual. Não é poder para isso. É poder para testemunhar. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém quanto em Judéia. Tanto quanto, ao mesmo tempo. Meus amados, não é primeiro aqui, depois ali. Um amigo meu fala assim: o que uniu Deus, que não separe o teólogo. Não vamos separar esse negócio. Deus uniu, tanto como, em tudo quanto é lugar. Tem gente que fala assim: não, a Bíblia fala que tem que começar em Jerusalém. É assim mesmo, Jerusalém, mas ele fala com galileus. Eles nem na terra deles estavam. Essa palavra que ele deu foi para galileus. Eles estavam em Jerusalém, na Judéia, 2 províncias para baixo. É como você fosse, por exemplo, de São Paulo, e você estivesse em Santa Catarina, e Jesus falasse assim: pregue o Evangelho em Florianópolis, e em toda Santa Catarina, e no Brasil e até os confins da terra. Se Jesus fosse tupiniquim, e você fosse um paulistano, como você provavelmente seja, você estaria em Santa Catarina ouvindo esse papo. Foi aquilo que aconteceu com eles. Eles nem estavam na terra deles. Jesus falou: começa de Florianópolis ou começa de Jerusalém, porque é onde eles estavam. Meus amados, é para começar onde você está. Não importa se é a tua terra ou não. Começa onde você está. Começa com o teu vizinho, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho. Começa aqui, mas não para. Faz ao mesmo tempo aqui, cá, acolá e em tudo quanto é lado. A gente tem que ter um projeto intencional, inteligente, para que isso aconteça, meus amados. Missões não acontecem espontaneamente. Missões é fruto da intencionalidade, do plano, do planejamento da igreja. Mas, meus amados, eu sou obrigado a dizer 2 coisas para vocês aqui. Primeiro, não é só a pregação e a teologia de Jesus, não é só o coração e as falas de Jesus que provam para você que a prioridade do coração dele, que logo deve ser a sua prioridade, é missões. Não é só isso. Não são só todos os versos que falam sobre missões, que não começa aqui, mas começa lá em Gênesis e vem passando por toda a Bíblia. Tem missões em todos os livros da Bíblia. Mas se a gente pensar e raciocinar, só usar o cérebro e mais nada, a gente já percebe a necessidade de irmos e fazermos discípulos entre todas as nações. Por exemplo, por que você está na terra? Se você crê em Cristo de todo o teu coração, você é um cidadão do céu. É isso que a Bíblia fala. Você é um cidadão do céu. Jesus falou, João 16, vocês não são desse mundo. Se vocês fossem, o mundo os amaria. Mas como vocês não são, como eu também não sou, o mundo não lhes ama. Aliás, todo cara bem crente sabia disso, né? Quando eles fazem um resumo, Hebreus faz um resumo daqueles caras muito crentes em Hebreus 13, ele fala 11, 12, 13, mas Hebreus 11 principalmente, ele fala: todos esses sabiam que eram peregrinos, que pertenciam a uma pátria celestial superior. Aliás, em Colossenses 1,13, Deus fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? De Jesus. Já fazemos parte do reino de Jesus. Por que nós moramos na terra? Somos cidadãos dos céus. É claro que Deus tem uma tarefa para a gente aqui, meus queridos. Claro que Deus tem uma tarefa aqui para a gente. Ele deixou essa tarefa muito clara. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Igreja, não dá para fazer isso sem plano, sem intencionalidade. Tem que sentar, reunir, buscar Deus, planejar e executar o plano. Estive no Oriente Médio, com aquelas mulheres andando de burca e tudo mais. E a minha esposa falou, depois de passar um tempo ali, que nunca mais ia deixar de orar por essas mulheres. Do jeito que viu elas sendo tratadas ali, a desumanidade que elas eram tratadas. A Damares chorou de ver como elas eram tratadas. Meus amados, esse povo não tem chance. Se você não falar da necessidade deles, ninguém vai saber.
Então devia ter uns 5 minutos aqui, em todo culto, para falar disso. Mas tem que ser intencional, tem que ter um plano. Pessoal, vamos dar 5 minutos para isso. O que a gente vai fazer? Vamos tirar 1 minutinho daqui, 1 minutinho dali, aumentar 1 minuto no culto. Pronto. Tirou meia música. Diminuiu a mensagem 2 minutos. Se sair 2 minutos mais tarde, já sobrou 6. Já sobrou mais do que precisa. É fácil, pessoal. Mas tem que ter intencionalidade, não acontece por acaso. Não vai acontecer de cair do céu aqui a visão da necessidade dos povos. Não vai acontecer nunca. Porque missões é fruto da intencionalidade. Jesus diz, vai. Tem que ser intencional, tem que caminhar, tem que meter a mão no arado. E não olhar para trás. Aí depois disso você tem que descobrir quem são os vocacionados, tem que estar de olho. Não se descobre esse negócio à toa. Usem os senhores, as senhoras da comunidade, que a gente sabe, que lê as pessoas com mais facilidade. Descobre os vocacionados aqui. Será que não tem gente chamada aqui? A mocinha ali que estava tocando teclado, né? E falando daqui, eu falei, caramba, essa mulher tem uma cara de chamada que não é dela. Sabe, eu estou aqui sentado e pensei nisso. Se eu estivesse aqui nessa igreja, eu ia bater um papo com ela. Ia cuidar, meu amorzão, vem aqui almoçar comigo para dar mais. Você sabe a necessidade dos povos? Já pensou nisso alguma vez? Eu acho que eu já. Né? Ela já ia chorar ali na mesa e tal. Certeza absoluta, mas quem está olhando essa menina aqui? Não sei quem está olhando, eu tinha que olhar. Isso não acontece por acaso. Ela não vai, você está almoçando e de repente, ela aparece lá na mesa da sua casa e você está com o livro de missões na mão para bater um papo com ela. Isso é fruto da intencionalidade. Tem que dar passos. Quando Jesus fala ide, tem que haver com intencionalidade. Dá uma olhada em Atos 13 lá, no início daquela missões nascendo a partir da igreja de Antioquia. Tudo intencional, tudo pensado, planejado. O Espírito Santo só fala agora é a hora. Todo mundo já sabia o que ia fazer. Igreja só obedece, se planeja, se senta e faz conta. Como é que a gente vai obedecer esse negócio aqui? Mas aí a pessoa, tá bom, eu vou, chorou lá, tudo que deu, bom, vamos treinar, capacitar essa pessoa, porque se colocar ela agora no meio dos lobos lá, já era. Vamos treinar, capacitar essa menina. Enquanto capacita, vai mostrando várias possibilidades ministeriais, e de repente ela vai se apaixonar por uma, tomara que seja por pescador. Manda ela para minha para fazer um estágio, manda ela para bater papo com o pessoal da Agência de Socorro, traz agências missionárias aqui, como vocês me trouxeram, trago outras. Se trouxer 2 por semestre, que nem é muito, né? Nem é muito, pensa bem, 2 por semestre, nem é muito, 4 por ano. Você tem 4 possibilidades de expor o teu grupo a necessidades missionárias de gente que faz. Pessoal, eu estou há 30 anos e meio enfiado nesse negócio de pescador. Eu tenho cheiro de peixe. Então eu sei falar qualquer coisa que você pergunte, eu posso responder, porque eu estava lá, eu não ouvi falar. Então traz esses caras que fazem, que estão lá, traz os que soube que o missionário está passando por aqui, rapta o camarada, traz para cá e deixa o camarada falar. Mas, sabe, é importante isso. Aí ela está treinada, tem que enviar. Como é que vamos enviar? Puxa vida, vamos enviá-la, ela tem essa paixão pelos, vamos continuar pelos pescadores, tá? Pelos pescadores. Ela precisa ir para tal lugar, ela precisa lá de... vamos casar ela, vai. A menina casou, eu recebo, né? A menina casou com um cara mais chamado que ela ainda, porque afinal tem que liderar, a menina presta, tem que botar um cara que presta também. Mais chamado que ela ainda, depois bate um papo comigo sobre isso. E daí, aí vamos mandar esse pessoal para o campo. Vamos mandar para o campo. Como é que a gente vai mandar? Tem que ajudar financeiramente, tem que saber que esse pessoal vai estar bem instalado, tem que montar uma plataforma de recebimento, tem que ter certeza que as coisinhas deles aqui estão acertadas. Tudo isso é fruto de intencionalidade, não acontece por acaso. Mas a igreja tem que fazer, isso missão, é missões. O Cristo fala, abre a boca e fala de missões, é para a gente obedecer. Meus amados, sejam intencionais. Aí vocês enviam, financeiramente não deu para enviar sozinho. Vai aí, faz parceria com 3 igrejas, manda, envia. Mas não deixa a coitadinha sair de porta em porta, eu sou legal, me envia. Não, vai lá você, líder da igreja, conversa com os outros. Tem uma menina lá, que eu tenho treinado há um tempão, casou com um moleque super crente, estou indo para o campo. Qual que é a tua parte aí? Eu já levantei lá R$800. Preciso de 400 teu, 400 teu, 300 teu, pronto. Já está levantando, já está indo. Presta atenção. Igreja, é para obedecer a Jesus. Se nós amamos a Deus, nós temos que pelo menos ser um pouquinho mais inteligentes que o mundo. Pelo menos um pouquinho mais. Então hoje eu não queria só deixar uma palavra bonitinha do Cristo Jesus ressurreto, que só tinha uma coisa em mente e que era algo romântico. Queria que a igreja obedecesse. Isso não é romântico, isso é prático. Dá para obedecer.
Só que tem que ser intencional. Igreja, ide por todo mundo e pregue o Evangelho para a criatura. É nossa hora de ouvir o coração de Deus, crescer em intimidade. E não somente aprender, mas obedecer. Quem sabe nasce hoje uma igreja missionária para a glória de Deus nesse lugar.